Olá, meus alunos, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para nono ano, então eu vou me apresentar como eu fiz em todos os primeiros vídeos das outras playlists, né, de sexto, sétimo e oitavo ano. Meu nome é Natália Surita, eu sou professora de ciências, atualmente eu dou aula na escola Dora Maria Maciel de Castro Canso, a escola estadual, ou só Dora Canso, aqui em Campinas, estado de São Paulo. Eu resolvi fazer esse canal para tentar ajudar os meus alunos a entenderem os assuntos tratados nas aulas remotas, né, da diretoria de ensino, da Secretaria de Ensino do Estado de São Paulo, porque a gente está nesse afastamento por causa do coronavírus e o pessoal não está acostumado com esse negócio de assistir aula, né, à distância. Então fica muita gente, não estou entendendo, tal, não está acostumado com outro professor e eu tentei fazer isso para ajudar. Mas todos que quiserem, né, saber um pouco do assunto são bem-vindos. Bom, todos os 4 anos do Fundamental 2 em ciências estão vendo o assunto matéria e energia, né? Cada um vendo algumas coisas sobre esse assunto. O nono ano vai estudar estrutura da matéria, né? Quais são, do que é feita a matéria lá no nível bem microscópico mesmo, as menores partículas da matéria. E eu vou começar, como nos outros, falando sobre então o que é matéria e o que é energia. Tudo que existe no universo ou é matéria ou é energia, por isso que esse componente se chama matéria e energia. Matéria é tudo aquilo que tem uma massa, ou seja, se eu colocar em cima de uma balança vai pesar, como a gente fala popularmente, né? Pesar quer dizer que tem uma massa, né? E tudo que é matéria tem um volume, ou seja, ocupa um espaço. Então, o nosso corpo é matéria, as plantas, todos os seres vivos são matéria, a mesa, o óculos, nossas roupas, é tudo matéria, né? Uma peça de ferro, é tudo matéria. Por menor que seja, pequenininho lá, né? É matéria. E energia, ao contrário, não tem massa nem volume, não ocupa espaço, né? E uma balança não detecta a energia, mas a energia ela é muito importante, ela interage com a matéria e ela pode, inclusive, modificar essa matéria. Né? Então, energia, por exemplo, a luz, né? É energia luminosa, o som é energia sonora. Então, a gente começa falando de matéria. Eu vou separar tudo o que falaram nesse primeiro bimestre em 3 partes, para os vídeos não ficarem muito longos e cansativos, né? Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a estrutura da matéria, aquilo que está lá, né, as menores partículas conhecidas de matéria e como que surgiu a ideia dessa menor partícula. Desde a antiguidade, né, já os pensadores ficavam lá, né, eles ficavam pensando, né, enquanto tinha gente fazendo outros trabalhos, o trabalho deles era pensar, explicar, né, as coisas que existiam, por que elas eram daquela forma. Então eles já pensavam em que será que forma os materiais, né? Que matéria a gente também pode chamar de material, corpo, objeto. O que será que forma os objetos? O que será que forma os materiais? Se eu começar a dividir alguma coisa, né? Vou quebrar uma pedra e eu quebro até que eu não consigo quebrar mais, que tá grãozinho muito pequenininho, eu vou lá, lixo, aí parece que forma uma areinha, mas será que para menor dessa areinha ainda dá para dividir? E quando não der para dividir mais? Então eles pensaram, qual será que é a menor coisa que forma um material, né? A menor parte de um material. Então essa menor parte a gente chamou de partícula, né? Qual será a menor partícula de um material? Os antigos, como não tinha muito equipamento, né, quase nenhum que a gente tenha hoje,
o que eles pensaram? Que a menor partícula seria algo tão pequenininho que seria impossível de dividir, indivisível, né? Então surgiu a palavra grega, né? Átomo. Átomo porque ela não tem uma divisão, não dá para dividir. Então o primeiro modelo da menor partícula, né, seria essa que veio lá da Grécia Antiga e que depois o Dalton, né, ele veio falar que era daquele jeito mesmo, que é uma partícula indivisível. Então o átomo seria a menor bolinha, a menor partezinha de qualquer coisa, né? Essa foi a primeira ideia. E pensou-se isso já desde a Grécia Antiga, mas o nome mais famoso desse pensamento é o Dalton. O Dalton viveu lá entre 1766 e 1844, né? Então faz bastante tempo. Depois dele, né, surgiu o Thomson, que pensou, né, ele começou a fazer alguns experimentos e percebeu que o átomo não era formado por uma coisa só. Ele fez alguns experimentos que percebeu que o átomo tinha uma parcela positiva e uma parcela negativa, eletricamente falando, né? Eletricamente falando, ele tinha parte positiva e parte negativa. Então o Thomson lá já em 1856 até 1940, né? Então já é bem mais atual. O Thomson, ele pensou aí ainda num material maciço, né? E pensou que nesse material maciço estariam partes positivas e partes negativas ali naquele meio, né? Então ele criou esse modelo, né? Como esse desenho que eu estou mostrando aqui, né? Uma bola maciça, mas com partes positivas e negativas dentro dela. Esse seria o modelo do Thomson. Um pouco mais para frente ainda, né, ele nasceu em 1871 e viveu até 1937, então um pouco mais para frente veio o Rutherford. O Rutherford percebe que é um pouco diferente, ele percebe que o átomo tem partes vazias dentro dele. Ele consegue, com o experimento, jogando partículas numa folha muito fina de ouro, perceber com esse experimento que o átomo, na verdade, ele tem um núcleo positivo, né, e em volta desse núcleo tem muito vazio, mas também rodam ali em volta partículas muito pequenininhas que são negativas, para anular esse positivo do núcleo. Então eu tenho um núcleo como se fosse um sol, né, lá no meio, esse núcleo, e em volta do núcleo rodando partículas negativas, o núcleo positivo e em volta rodando partículas negativas, que seriam os elétrons, né? Hoje a gente chama de elétrons. Então o átomo já não é mais a menor partícula de todas, ele é uma partícula formada de outras partículas menores, o núcleo positivo e as partículas negativas rodando em volta com bastante espaço vazio aí. Mais ou menos na mesma época, um outro colega, né, acaba estudando ali também o Bohr, e aí junta o Rutherford e o Bohr para dar um upgrade, né? Vamos usar, nossa senhora, eu tô me sentindo meio coach agora, não, qual que é a palavra de português para isso? Ele dá uma melhorada, né, nesse modelo. Então eles conseguem perceber depois de um tempo que esse núcleo positivo não é uma coisa só também. Ele é formado por várias partículazinhas positivas e várias partículazinhas neutras. Então eles dão nomes para essas partículas. Então as partículas positivas se chamam prótons, positivo, próton, e as neutras se chamam nêutrons, nêutrons.
cada próton é uma carga positiva. Eu tô falando de carga elétrica, tá? Cada próton é uma carga positiva. E a gente tem uma noção, assim, né, que positivo com positivo se afasta e negativo com negativo também, que os opostos se atraem. Aquela frasezinha famosa, mas essa frase funciona para essas coisas físicas, né, essas coisas da ciência das partículas. Então, como é que eles não se afastam? Porque os nêutrons mantêm os prótons grudados. Então, a função dos nêutrons é manter esses prótons grudados. E cada próton é uma partícula positiva. E em volta tem o mesmo tanto de partículas negativas rodando, que são os elétrons. Por isso que a gente chama de carga elétrica, porque nos fios, quem está se movimentando para levar a corrente elétrica são os elétrons, né? Que é quem está por fora do núcleo, né? Na parte mais externa do átomo. Então, o átomo é formado por um núcleo de prótons, cada próton tem uma carga positiva, e nêutrons, fazendo eles ficarem juntos. E em volta, com muito espaço vazio, em volta tem os elétrons, que são muito menorzinhos, que são cargas negativas, rodando em volta, né, em camadas. Tem várias camadas, camadas mais internas, camadas mais externas, parece um sistema solar o negócio, né? E então os elétrons, cada elétron tem uma carga negativa que anula cada carga positiva lá do núcleo. Então sempre tem o átomo, um átomo neutro sempre tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, porque os elétrons estão anulando as cargas positivas dos prótons. Ok? Então, hoje a gente sabe que essa é a estrutura do átomo, formado por prótons e nêutrons no núcleo e elétrons orbitando esse núcleo, né, no que a gente chama de eletrosfera, e muito espaço vazio. Agora, no próximo vídeo, né, então eu vou continuar falando um pouco sobre essa estrutura da matéria, tá bom? Até já!